help you? Special Agent Kirby Reed, FBI. I work out of the Atlanta office. Before you get in the car, you have to promise not to kill me. Oh, hi, Trevor. Hi, Trevor. The Woodsboro murders ended at a party. So in the remake, The party's the false ending. New rules. exactly. That's Nightmare on Elm Street, the original. I didn't want to spend the rest of my life being afraid of monsters. I wanted the monsters to be afraid of me. I like that. Eu sou o cara da cultura, bem-vindos a mais um vídeo. Essa daqui é uma crítica e uma homenagem a Hayden Panettiere e também a franquia Pânico, né? Uma crítica de Pânico 4. Pânico 4 conta a história de Sidney Prescott e mais uma vez Ghostface. No entanto, em um novo cenário, Sidney agora já está mais velha e tem uma sobrinha chamada Jill Roberts. Ela tem uma série de amigos, né? Um grupinho de amigos. Só que esse grupinho repentinamente começa a ser assombrado pelo Ghostface, fazendo com que Sidney tenha que sair da sua breve aposentadoria para dar mais um jeito em mais um Ghostface e descobrir quem desse novo grupinho de adolescentes, né, formado pela sua sobrinha e seus amigos, é justamente esse tal misterioso assassino. Bom, já quero deixar claro que esse vídeo, né, vai ter uma homenagem para Hayden Panettiere mais no fim. Enfim, ela basicamente tem o personagem que roubou todos os fãs da franquia, todas as atenções. Todo mundo ama o personagem da Kirby, eu vou abordar ele mais no final, né? Esse tal glorioso personagem. Aqui no início eu vou basicamente fazer uma crítica normal, né? De Pânico, sem todo esse contexto, né? De luto que os fãs da franquia estão tendo neste exato momento. E eu já queria deixar claro aqui logo no início que Pânico 4 provavelmente é meu pânico favorito, desconsiderando o primeiro. Pânico 4 é um dos filmes de terror mais sagazes que eu já assisti. Sem brincadeiras, sem enaltecimentos descabidos, né? Ele, caso você esteja vendo esse armário aqui, né, tudo, esse armário que sempre fica aqui ao redor dos vídeos, né, se você acompanha o canal ou se você está começando agora, você vai perceber que em todos os vídeos ele tá por aqui. Tem somente um DVD aqui, um DVD, tem até mesmo VHS, né, tem um VHS de Titanic, mas DVD só tem um, e é o DVD de Pânico 4. É o tanto que eu gosto desse filme. Eu, se eu não me engano, já assisti 10, 11 vezes, talvez até mesmo tenha ultrapassado isso. De tantas vezes que eu reassisti com amigos, eu sempre falo para colocar Pânico, né, quando eu me junto com certos amigos, e assistir Pânico mais uma vez, e de novo, eu sou fissurado por Pânico, mas principalmente por Pânico 1 e Pânico 4, né? Isso porque Pânico 4 é não somente um filme sagaz nos seus comentários, em toda a questão das ambientações sombrias, né? Afinal, estamos no contexto de 2011, é a época dos remakes sombrios de filmes de terror. Não somente isso, Pânico 4 é genial em falar sobre a indústria cinematográfica como um todo. Aqui acompanhamos, mais uma vez, essa história de assassinos ou assassinas, enfim, que é justamente a franquia Pânico, dessa configuração do slasher, que por ser essa configuração do slasher, já é uma desconfiguração. Afinal, Pânico é autoconsciente, todos sabem disso, todos que amam essa franquia sabem que Pânico é sempre autoconsciente, mas aqui em Pânico 4 não temos somente aquela autoconsciência sobreposta nos personagens, né? Ou seja, não somente os personagens sabem que estão dentro de um filme de terror, como o próprio Pânico 4 sabe que é um filme de terror, né? Isso já se dá logo de cara, na cena de abertura, aquela cena que é uma falsa cena dentro de um filme, enfim, já temos logo no início de Pânico 4, na abertura mesmo, toda uma reconfiguração dos filmes de terror, os filmes de slasher. O que é um filme de slasher quando ele se reconhece como um filme? É uma homenagem? É uma espécie de deturpação do gênero? Afinal,
O slasher é um gênero no qual as pessoas não podem saber que vão morrer. Mas dentro desse contexto de Pânico, elas tecnicamente sabem, né? E o próprio Pânico 4 sabe deixar isso muito claro, muito evidente com essa proposta metalinguística de não somente colocar os personagens como conhecedores dessa metalinguagem, eles saberem que estão dentro de um filme de terror. Não somente isso, Pânico 4 sabe que é um filme de terror e brinca com isso logo de cara, criando cenas falsas de outros filmes de terror para colocar sobre ele e comentar sobre a indústria dos slashers, né? Esse apagamento de ideias que gera filmes cada vez mais absurdos, incluindo esse próprio início de Pânico 4. Já aí já se denota que a direção de Wes Craven, que infelizmente, né, também nos deixou em 2015, não deixa de ser uma homenagem pro Wes também. O Wes trabalha aqui com uma maestria no Pânico 4, justamente porque ele sabe reconhecer um filme de terror, ele sabe cutucar o que é um filme de terror, essa configuração do que é terror. Não somente isso, virar isso e fazer disso um comentário sobre toda uma indústria, sobre como os slashers estavam se perdendo nesses remakes sombrios e como esses próprios remakes sombrios são uma espécie de deturpação do gênero, né? Um gênero que era extremamente colorido nos anos 80, 90, virou justamente sombrio. Pânico 4 já brinca com isso em questão de fotografia, com essa fotografia onírica, né, que você já pode perceber aí pelos trailers que eu estou colocando, mas não somente por isso, porque Pânico 4 sabe justamente que é um filme de terror e brinca com cenas falsas, brinca com possíveis personagens, né, afinal estamos aqui acompanhando uma espécie de soft remake, enfim, brinca com tudo, até mesmo quem são os próprios assassinos. Como eu já abordei na sinopse, temos aqui a personagem da Sidney, né, interpretada mais uma vez pela Neve Campbell, que já traz um novo tom para essa saga. Enquanto os filmes dos anos 2000 de horror tiravam-se da cronologia, né? Eram remakes que esqueciam todos os longas predecessores, né? Às vezes até mesmo os escatarravam, coisas assim. Pânico 4 é um filme que reconhece os seus longas anteriores e não somente isso, reintroduz esses personagens. Ou seja, estamos aqui mais uma vez com uma Neve Campbell, né, no caso com uma Sidney Prescott, mais envelhecida, com uma Courtney Cox, né, no caso a Gale Weathers, também mais madura. Temos esses personagens do passado que retomam essa franquia, mas não somente isso, temos esse novo núcleo de adolescentes totalmente tresloucados, né, com suas novas gírias, novos assuntos, enfim, e esses adolescentes retomam, né, nesse papel que o primeiro longa tinha de formar aquele pequeno núcleo de pessoas e você ficar chutando quem é o assassino. Ou seja, Pânico 4 é uma espécie de predecessor, né, uma engrenagem para o que viria a ser os famosos soft reboots, né, como Halloween 2018 ou Massacre da Serra Elétrica de 2022, porque é justamente essa união do passado e desse presente, dos adolescentes passados, que agora são adultos, e esses adolescentes do presente que agora, né, estão vivendo as sombras desse assassino. Não somente isso, né, os protagonistas anteriores também estão vivendo as sombras desses assassinos, ou seja, é um filme que comenta sobre os fantasmas do passado, da Sidney, do seu grupo, mas também do horror que é esse presente para esses adolescentes, né, dessa nova geração. Essa geração, inclusive, totalmente abordada na internet, né? Assim como o primeiro longa fala sobre as suas tecnologias do seu tempo, VHS, os celulares, enfim, né? Os celulares que estavam surgindo. Pânico 4 fala sobre a internet como um todo e as lives, né? Toda essa configuração da internet que está surgindo. Para mim, já esse fato de reconhecer o passado, né, ou transportar para o presente e colocar esses personagens interagindo entre si, né, a velha guarda, Sidney Prescott, Gale Weathers, né, o Dewey também, eles justamente interagindo com as novas gerações já se mostra uma ideia muito interessante, né, principalmente naquele período em que não tínhamos essa concepção de soft reboot, né, que predomina o gênero do horror hoje em dia, principalmente se você é um filme slasher, né, até mesmo o Exorcista, o Devoto, é essa espécie nova de soft reboot, mas não somente isso, né, temos toda essa questão também com
esse filme que reconhece que é um filme e que vai falar sobre o slasher e sua decadência nessa nova década, nesse novo tempo. Esses comentários são cada vez mais assíduos, né, pelo próprio Wes Craven. Eu acho que ele denota isso muito bem. Sua câmera, como eu já disse, tem esse tom mais onírico, suas imagens não são muito bem sobrepostas, né? Elas parecem sonhos, provindos de algum lugar, né, sem muita consciência, justamente para comentar sobre esse digital, por essa nova digitalização da câmera. Afinal, o primeiro Pânico, né, o Pânico de 1996, se eu não me engano, ele, que tem crítica aqui no canal, inclusive, depois assista, né, porque, como eu disse, eu gosto muito de Pânico, e tem crítica aqui no canal, enfim. O primeiro Pânico foi filmado em película, né? O segundo também, o terceiro também, só que Pânico 4 é digitalizado. Ou seja, temos aqui não somente uma nova concepção de filmes de terror nesse novo século, né, dos anos 2000 para frente, mas também temos uma nova concepção do que é filmar. Afinal, com a digitalização temos efeitos de imagem, né, efeitos de câmera totalmente diferentes da película, que justamente mostram essa atmosfera mais onírica proposta pelo próprio Craven para mostrar nessas novas décadas como é a juventude de hoje, como ela funciona no caso de hoje, naquele período, né, essa juventude que pra gente agora já é velha, mas que naquele período era jovem, 2011. E como ela funciona, né? Como ela está adaptada a esses novos conceitos de tecnologia e como ela se comunica entre si, sendo muito mais versátil, né, do que aquela brutalidade dos anos 90, e isso sendo transparecido justamente pela própria maneira de se filmar, né, com toda essa atmosfera mais onírica, com esse baixo contraste que a câmera tem e com esses efeitos aí que mais parecem um filme de conto de fadas do que necessariamente um filme de horror. Não somente isso, temos aqui um filme que também consegue conciliar os jovens personagens com os mais velhos. Claro, amamos Sidney, já amamos Gale Weathers também, amamos também o Dewey, né, o famoso Deputy Dewey, mas não somente isso, também criamos apreço por certos personagens novos, como Charlie, né, que é uma espécie de um nerdolinha de filmes de terror. Ele gosta muito de filmes de terror, ele tá nessa área aí de estudar filmes, ele sabe de algumas coisas, e isso gera certa química com a Kirby. A Kirby que justamente, né, eu vou citar mais lá no final da crítica, né, depois que, até mesmo que eu já ter falado da nota, enfim, a minha homenagem vai ser para justamente essa personagem e para Hayden, mas eu vou abordar isso mais pra frente. Enfim, continuando a lista de personagens, também temos aqui a famosa Jill Roberts, né, interpretada pela Emma Roberts, uma das grandes personagens do longa. Temos o personagem do Jason também, que é o ex-namorado dessa Jill, e todos eles têm um ponto central. Eles são meio estereotipados, mas eles vão, conforme a trama vai se desenvolvendo, quebrando esses estereótipos. Afinal, Pânico é um filme que se reconhece, principalmente Pânico 4, que se reconhece como um longa de horror. E como assustar mais a audiência, como fazer pontos de virada-chave, se não inverter todas as ordens, se não fazer do próprio roteiro uma desordem e mostrar como essa juventude está cada vez mais perdida, de certa forma, né? Afinal, o Pânico sempre comentou sobre a juventude, mas agora ele comenta sobre a perdição dessa juventude, né? Como esses personagens, como essa nova geração, sendo essa a geração Z daquele período, né? O início da geração Z, geração millennial também, como essa geração cresce em meio, né, aos seus paradigmas e como ela parece muito mais desengonçada, de certa forma, do que a geração da própria Sidney, e como esse joguinho de fama, internet e redes sociais vai se criando e fazendo muito mais influente, né, se fazendo muito mais influente, conciso do que nos longas anteriores. Por fim, eu também quero destacar todo o seu último ato. Eu acho que aqui em Pânico 4 temos, talvez, eu considero facilmente, inclusive, a melhor, né, revelação de Ghostface, do melhor figurino também. Eu acho que toda a mise-en-scène aqui do final é sensacional, mise-en-scène no caso, composição de cena.
né? Principalmente de uma parte em que certos personagens estão jogados, né, no chão. Todo mundo foi meio que abatido pelo Ghostface e o Ghostface, ele tá tentando se machucar, né? Eu não vou revelar aqui, caso você não tenha assistido o longa, quem é o Ghostface, mas ele também trabalha nessa ordem de inverter tudo. Afinal, né, essa juventude é completamente o oposto da juventude de Sidney, então nada faz mais sentido do que inverter todas as ordens. Enfim, eu acho muito interessante esse conceito, né, dessa nova juventude, essa juventude que quebra as regras do próprio horror. Acho muito interessante isso. Mas, enfim, a própria composição de cena, nessa cena específica, que ocorre mais ao final da obra, né, no qual esses personagens estão sendo jogados ao chão e o Ghostface fica se machucando constantemente, já torna tudo isso muito mais interessante, né? Como os próprios cenários, eles estão seguindo essa lógica da atmosfera do sonhar, onde tudo é muito mais cênico, muito mais onírico, né? Parece que as coisas aqui não machucam tanto, né, quanto nos outros filmes, nos outros longas, nas outras partes dessa obra, nessa grandiosa franquia que se tornou Pânico. Ou seja, é um filme que vai mostrar justamente o oposto do que a franquia construiu até aquele momento, e por isso que Pânico 4 é tão interessante assim ao seu final. Ele se mostra não somente como um grau de disruptura em relação a que o trabalho do Wes Craven foi até aquele momento, mas uma homenagem. E também um certo grau de questionamento de onde está indo essa juventude que preserva muito mais o instinto da internet, né, esse instinto viral, né, que naquela época já se discutia, né, esse instinto midiático, né, que mais ao final do longa também vai ser explorado, que necessariamente uma ordem social, né, um grau de salvamento social de certa forma, né, personagens que muito mais preferem viralizar, né, nesse contexto de início de Gen Z, final de Millennials, enfim, que necessariamente ficar vivos ao final dessa obra. E é aí que se torna o charme de Pânico 4, né? Essa questão da juventude que se coloca totalmente oposta ao que Sidney já presenciou e o que sua geração já presenciou. Ou seja, é um embate de gerações aqui que temos literalmente e que torna aqui Pânico 4 uma discussão totalmente acalorada e em um nível assim grandioso, porque temos justamente essas inserções em que um filme se reconhece como um filme, criando cenas falsas, brincando com sua própria linguagem e brincando com esse conceito do que é um filme de slasher, um filme de terror nos anos 2000, sempre com essas roupagens sombrias, que no caso aqui em Pânico 4 são suntuosamente e muito, né, diria que de uma maneira nada breve, ignoradas completamente e sempre rechaçadas. Enfim, Pânico 4 é um grau de disruptura imenso, não somente com os filmes dos anos 2000, mas com a própria franquia de Pânico, isso sendo feito pelo seu próprio criador, né, o grandioso Wes Craven. Agora, seguindo especificamente aqui para certo personagem, eu, né, nesses momentos finais da crítica, né, já terminando a crítica aqui, depois desse breve memorial, vou falar a nota, enfim, como de costume aqui do canal, mas já abordando aqui a perda da Hayden Panettiere, né, foi de um grande choque para grande parte da comunidade de terror. Ninguém estava esperando isso, ninguém esperava que uma pessoa tão jovem, né, fosse, né, repentinamente falecer da forma que foi, né? Eu tô gravando esse vídeo, inclusive, um dia após, né, a nota de falecimento. Tô gravando dia 18, né? Madrugada do dia 18, ou seja, nem acabou basicamente o dia 17. Eu tô basicamente gravando no mesmo dia, né, que aconteceu esse choque para a comunidade do terror. E eu acho muito importante isso porque esse filme me fez amar cada vez mais Pânico. Pânico é uma franquia que ficou muito guardada, né, comigo. Eu amo filme de terror. Isso daqui é basicamente uma grandiosa prova disso, né? Eu tô até falando mais
livre, né? De maneira mais livre, mais espontânea, porque eu realmente gosto muito de filme de terror. E se você acompanha aqui o canal, grande parte das críticas ou são cinema nacional, ou são terror, ou os dois juntos, né? Não tem distinção. Eu gosto muito de filmes de terror. Eu penso até em escrever profissionalmente filme de terror, tipo mestrado, coisas desse tipo, né? Falar justamente sobre filmes de terror, analisar eles de uma maneira categórica, né? Que muita gente rechaça, muita gente não gosta de filme de terror, diz que é tudo porcaria. Eu discordo plenamente. E eu discordo justamente porque eu assisti filmes como Pânico 4. Pânico 4 é um filme que pra mim é sensacional, é um dos melhores filmes de terror já feitos, talvez um segundo, terceiro, quarto, quinto, não sei em que posição tá, mas tá no top 10 com certeza de melhores slashers já feitos. É um slasher que vai contra tudo que vem sendo feito no início da década de 2000, com o gênero do terror. Eu já acho isso muito interessante, né? Como o próprio Wes Craven quebra com essa lógica do horror, do slasher. E temos essa personagem de Kirby Reed. Essa personagem que é interpretada pela Hayden Panettiere, que se mostra, né, justamente como o grande chamariz de Pânico 4. As pessoas gostam tanto dessa personagem que elas pediram a volta em filme, mesmo depois da personagem praticamente morrer em tela. As pessoas pedem a volta dela, pedem constantemente, e ela volta, né, em Pânico 6. Eu ainda não comecei, né, a fazer críticas ao certo no período de Pânico 6. Eu já estava fazendo críticas, mas eu não estava firmado 100%. Hoje em dia eu já estou, né, fazendo muito mais crítica, né? Antes eu só fazia escrita no período que lançou o filme, enfim. E eu escrevi muito bem na época para um blog, né, sobre Pânico 6, enfim. E eu gosto muito de Pânico 6. Eu gosto dessa volta da personagem da Reed, mas, né, da Kirby Reed. Mas eu gosto principalmente de Pânico 4. Pânico 4 me marcou muito. Pânico 4 é um dos filmes que eu mais assisti na vida, provavelmente. Eu já assisti mais de 10 vezes, como eu já disse. Talvez mais de 11, 12, eu não sei exatamente a porcentagem de vezes que eu assisti. Eu gosto muito de Pânico 4. E principalmente dessa personagem. Uma personagem que ela é basicamente você. Você como espectador, você como aquele grande fã de filme de terror, né? Como você se sente, né, no seu grupinho, aquele personagem, né, aquela caricatura que você se sente constantemente do cara que sabe de filme de terror, né? Provavelmente se você tá vendo esse vídeo especificamente de Pânico 4, você sabe muito bem do que eu tô falando, porque você acaba criando um estereótipo que é sempre quebrado por esses personagens, principalmente pelo da Reed, né, Kirby Reed. Ela é uma personagem que ela tenta ser mais durona, mais mandona, tenta ser mais cálida, até de certa forma, mas ela se mostra com extrema compaixão, né, por aqueles personagens, pelo seu grupinho, e ela é até a mais inocente do filme. Ela é aquele personagem que quer ficar junto dos outros e não quer nenhum ataque do Ghostface, só quer viver um romance adolescente em paz e assistir os seus filmes de terror, né? Que eu creio que isso cria muita identificação com o público e, enfim, eu gosto muito dessa personagem. Eu sou um daqueles que pediu constantemente para ela voltar, né? Que, nossa, saiu o Pânico 5, eu já era fã de filmes de terror na época e eu assisti e eu fiquei triste que não tinha a Kirby. E aí todo mundo pediu a Kirby no filme 6, ela volta, né, grandiosamente interpretada pela Hayden, que brilha, né, como a Kirby. Senão, não pediriam a volta da sua personagem, mas ela brilha. Ela brilha, ela faz um personagem que tem essas camadas, que é esse personagem que é todo fã de filme de terror, mas que também sabe amar, né, ter essa compaixão com aqueles personagens, mesmo que ela não possa confiar em ninguém. Enfim, é uma grandiosa personagem que ela interpretou e de uma maneira exemplar também. A Hayden Panettiere fez muito bem a personagem da Kirby. Eu diria que provavelmente é o meu segundo, ou talvez primeiro, vive variando, personagem favorito do filme, né? Personagem introduzido novo do filme. E pra mim é uma pena o que aconteceu, né? Meus pêsames aí para Hayden.
e para os familiares que provavelmente não vão estar vendo esse vídeo, afinal não são brasileiros, mas mesmo assim é importante falar isso porque realmente ela era uma ótima atriz, fez outras obras, fez Heroes, né, aquela série que passou na AMC, se eu não me engano, passou em vários canais, enfim, fez sucesso, mas todo mundo lembrava ela como a queridíssima Kirby, e aqui eu não poderia deixar de mencionar isso, enfim. Então eu vou colocar aqui para Pânico 4 uma nota 10 de 10. Eu acho que não era muito diferente disso, né? Se você está assistindo essa crítica até agora, provavelmente você já imaginou isso. Pânico 4 é sensacional. Tá no mesmo nível do primeiro, eu diria que com facilidade. Às vezes varia, às vezes eu gosto mais do 4, às vezes eu gosto mais do 1. Fica variando. E é um grandioso filme. É um dos melhores slashers, porque se compreende como slasher, e ao se compreender como slasher faz tudo o contrário, faz tudo o oposto, vive nesse grau de divertimento e brincadeira com o próprio gênero, né, com as próprias concepções, né, e disrupções do que seria um filme de slasher, um filme de gente que mata outras pessoas lá com faca, tudo, né, um filme assim. E tem essa grandiosa personagem da Kirby também, que vai deixar faltas a Hayden Panettiere. Enfim, 10 de 10. É um filme incrível, atuações incríveis. Também da Emma Roberts, claro. Né? Todo mundo gosta da Jill, né? Principalmente mais indo pro final. Mas todos esses personagens aqui me marcaram muito, e principalmente da Kirby. Senão eu não estaria fazendo esse vídeo, senão eu não estaria falando sobre isso. Mas eu gosto muito desse filme e fica aqui minha homenagem, né, para essa grande atriz e também para esse grandioso filme e para todas essas pessoas que estiveram envolvidas ao fazer Pânico 4. Mas aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Olha, você tem que assistir agora, não tem como não assistir. Assista todos os Pânicos, assista todos, com exceção... Pode deixar de assistir o último, se quiser. Eu não gostei de Pânico 7, isso fica para outro vídeo. Inclusive, fica para outro vídeo não. Acessa meu Instagram que você vai ver lá o porquê eu não gostei de Pânico 7. Eu cobri o filme quando ele lançou, enfim. Falei muito sobre ele lá no Instagram. Eu acho que até cheguei a fazer uma crítica aqui de Pânico 7 no canal. Depois cheque aí se eu realmente cheguei a fazer uma crítica. Se eu não me engano, eu acho que eu fiz. Mas Pânico 4 é só amor, é só carinho. E toda a franquia Pânico até o 4 também. E também até o 6. Assista Pânico, se divirta com Pânico, mas principalmente com Pânico 4. Enfim, comente também, curta, compartilhe, se inscreva. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!